Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a esse vídeo. Vamos falar agora sobre a música moderna e também sobre a música pós-moderna. Mas antes, vamos voltar no romantismo para poder descrever um pouco esse ponto de partida. Até porque o século XIX ele é marcado por grandes tendências artísticas, né? E entre essas tendências temos o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. É claro que o romantismo ele tem uma especificidade maior, até porque foi na época, né, do século XIX que o Brasil se tornou independente. E também pela subjetividade do romantismo. Ele é marcado por isso. Então, o romantismo, ele apresenta uma nova concepção do eu. Então, o espírito humano é compreendido como uma entidade que tende para o infinito e que aspira a romper os limites que restringem uma busca constante do absoluto, embora esse absoluto permaneça sempre como alvo inatingível. Bom, então, como você pode perceber, o romântico ele é um homem bastante complexo e que revela a complexidade da sociedade em que vive. Então os poetas consideram-se geniais, incompreendidos pela sociedade e pelos outros homens, condenados à solidão e a desafiar o destino. Isso nos remete ao chamado mal do século, mas que tem mais a ver com a Revolução Industrial. Então o que acontece é que a Revolução Francesa abalou todas as estruturas do pensamento, espalhando sua influência no campo das artes, da cultura e da filosofia. Eu quero que fique bem claro que essa abordagem aqui nesse vídeo é uma abordagem musical. Ou seja, vai faltar muitos outros elementos para poder trazer a ideia de romantismo. Mas eu quero que fique claro que como a abordagem é musical, nós também não vamos aqui absorver algumas ideias de alguns personagens do romantismo, não todos, alguns, daquela ideia de que Deus está em tudo, está ali, está aqui. Não dessa ideia livre, mas no fator musical, tudo coopera para os que amam a Deus. Então, uma música romântica, uma melodia romântica ainda que fale da vida, do casal, enfim, tudo isso está louvando a criação de Deus. Então é importante ressaltar isso, por isso que eu abordo aqui na questão da música romântica. Porque em todo movimento literário sempre tem os seus surtos. E no romantismo também não foi diferente. Então, lógico que a gente faz igual a Paulo e retém o que é bom de tudo. Uma outra coisa também sobre a música romântica é que, lógico, com a nossa capacidade intelectual, a gente sempre vai reter o que é bom. Então, existe também aqueles fanatismos, como por exemplo, sem você eu não vivo. Sem você eu não sei viver, sem você eu vou morrer. Não, peraí. Sem ela eu não consigo mais viver. Não, peraí. Sem ela eu consigo viver sim. Óbvio. Eu não consigo viver sem Deus. Isso porque somente Deus perdoa os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo eu sei que se por algum motivo se acabou uma relação, o homem sabe que deverá buscar uma nova companheira. Porque aquela já não dá mais. E não naquele fanatismo de que sem você eu não posso viver, sem você eu vou morrer, e tudo isso que tem algumas certas canções. Que apesar de serem lindas, mas a gente percebe que tem a presença em pequenas porções de fanatismo. Se não deu certo, então o que é que eu vou fazer? No pensamento racional. Vou buscar uma outra companheira, uma outra mulher. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu isso. Pode ver lá em Gênesis. Até porque o cântico
entenda como louvor, como hino, uma evocação a Deus, ele é o ápice da música. É o ato musical mais sublime do ser humano. Isso porque ele está cantando diretamente ao Criador. Enquanto que as outras músicas, claro, sempre me refiro às músicas bonitas, belas, eloquentes, intelectuais, está cantando a sua criação. Então é lógico que existe realmente esse tipo de música fanática, apesar de muitas canções dessas serem belas, bonitas. Mas é lógico que a gente sabe que houve um fanatismo ali. É claro, a gente vai somente reter o que é bom. Por quê? Porque quando canta a vida, quando canta pedaços de vivências, quando a música traz esse teor intelectual, quando canta o amor do homem para a mulher, tudo isso está louvando a Deus e toda a sua criação. Então é nesse sentido, e lógico, com abordagem musical, eu explano o romantismo.